Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Leamos. Sede sóbrios e vigilantes. Podem ler comigo, vamos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Há tempos, irmãos, a revista National Geographic Magazine, ela publicou uma foto inteira de alguma coisa que aconteceu lá no santuário ecológico chamado, lá para o lado do Mato Grosso, e que nós conhecemos no Pantanal Mato Grossense. Ela publicou uma foto de algo espetacular e espantoso. Espantoso. Um repórter fotográfico dessa revista estava lá aguardando um flagrante. Mais cedo ou mais tarde ele teria esse flagrante, como teve, deu um corte na filmagem, mandou para a revista e saiu publicada numa página inteira da revista. Muito bem. Nós vamos então, nesse momento, começar o que seria a fábula, estabelecendo um diálogo com uma garça. Uma garça que estava ali, dentro, num lugar raso, naquela angulação do Pantanal, ainda bem rasinho, mas essa garça, uma linda garça, ela estava ali, fazendo o que todos os dias ela fazia, se refrescando naquelas águas, ainda mais debaixo de árvores, de uma copa de árvores, e ela estava ali também pegando o seu alimento, pegando o seu peixinho, com fartura, aquela alimentação. A garça cumpria ali a sua rotina. E o diálogo estabelecido com ela seria este. Linda garça, você está vivendo os prazeres da vida aqui nestes lugares, não é? Mas você sabe que está correndo sérios riscos aqui. Diálogo hipotético nessa fábula, Você está correndo sérios riscos aqui. Muitas colegas suas, muitas se deram mal aqui por estas paragens. Muitas colegas suas se deram mal por aqui. A garça então responde: eu sei, mas se deram mal porque foram vacilonas, porque marcaram bobeira, descuidaram. Comigo não tem perigo. Eu sei até onde posso ir. Eu fico todo dia aqui, mas fico no raso, eu não penetro muito aí as águas do Pantanal, não. Fico por aqui, no raso. E pode ficar tranquilo que está tudo dominado. Isso é a garça respondendo. Está tudo dominado por aqui. Qualquer risco, qualquer sinal de perigo, eu grito, fui! E vou para a rocha, vou para o lugar seguro. Muito bem. Vamos suspender o diálogo por um instante para intercalar uma reflexão espiritual, bem bíblica, à luz disso que nós estamos imaginando, esse diálogo imaginário. Há pessoas na vida espiritual como aquela linda garça, são descuidadas quanto aos ambientes que frequentam. São descuidadas quanto aos ambientes que frequentam. Assumem certos riscos, não observam o que a Bíblia diz sobre relacionamentos, sobre ambientes que devemos frequentar, cuidados que devemos ter para não sermos de uma hora para outra surpreendidos por coisas terríveis. Há pessoas que na vida espiritual são como aquela garça. Não, outros eu sei que entram por aí, se dão mal e tudo mais, mas eu sei, eu estou no raso, está tudo dominado, qualquer coisinha, fui! Há pessoas assim, o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, no ambiente da impiedade, nem se detém no caminho dos pecadores, daqueles que vivem praticando as coisas contrárias à vontade de Deus. Para quê?
que a gente vai se deter em caminho de gente que está a serviço de divulgar pecado, exercitar pecado, influenciar pessoas com pecado. A Bíblia diz: não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Isto é, aquela pessoa que sabe muito bem avaliar e aquilatar a ambiência, o local, né, onde ele deve se enturmar, onde ele deve fazer amizades. Fazer amizades. Esses dias nós comemoramos aí a Semana da Amizade, né? Teve até o Dia do Amigo, etc. Muita congratulação, muita mensagenzinha para amigos, né? A internet, todo mundo aí se comunicando. Uma semana de amigos. É bem verdade que é o comércio que tem um interesse muito grande nisso também, né? Porque é mais um meio de se dar um presentinho para um amigo e tudo, né? Mas na realidade, semana de amigos, e eu dizia na minha igreja, não há lugar nenhum melhor para nós formarmos, né, uma turma, um grupo de amigos, do que na igreja. Do que na igreja. Com todos os nossos defeitos aqui na igreja, que nós temos, todos nós, é o melhor lugar para a gente fazer um ciclo de amigos, é na igreja. É o melhor lugar para a gente ter companhias, para ir numa pizzaria com a gente, sentar-se com a gente, para tomar uma Coca-Cola com a gente, para comer um churrasco na casa da gente. É o melhor ambiente que tem, né, presbítero Messias? É a igreja, é a igreja. Nós que somos velhos de casa sabemos disso, né? A má influência é terrível. A má influência é terrível. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, quantos pais gastam 18, 20 anos para formar o caráter de uma filha, de um filho? O diabo, em 20 minutos de uma má companhia, leva isso tudo embora. E talvez o diabo esteja até rindo eu falar 20 minutos, e ele falar: não preciso desse tempo todo não, tem tempo a perder não. Uma mensagenzinha de internet. 20 anos para formar o caráter de um filho, de uma filha. E o inimigo com 20 minutos de uma má companhia. Por isso que a Bíblia diz que até as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Nós não sabemos o que tem de deletério, né, contra nós, contra nossos filhos, nossa família e tudo mais, que vem desse relacionamento de ambientes perigosos. Perigosos. A garça, estou dominado, está tudo dominado. Qualquer coisa eu grito: fui. Assim também respondem muitos: meu filho, cuidado com esses amigos, cuidado com essa relação que você está tendo, cuidado com esses ambientes. Oh Senhor. Eu ontem pregava numa congregação no bairro Bom Sucesso, um bairro muito simples que tem ali, que inclusive é bem periférico, ali perto do Júlia Kubitschek, né, e do hospital, e uma congregação humilde, num ambiente bem pesado. O próprio presbítero lá me falou: irmão, na hora que você for sair, eu saio com você até lá e tal. Um ambiente meio pesado. Mas nesse ambiente meio pesado, nós tivemos uma reunião maravilhosa, né? Um grupo de louvor maravilhoso, e dentro de um ambiente meio pesado, ali no bairro Bom Sucesso. Quem conhece sabe que bairro é esse. E eu vendo aqueles jovens e vendo, né, aquela turma, e aqueles projetos todos de trabalhos e tudo mais, eu falei: meu Deus, aqui dentro, porque eu morei também muitos anos, né, mais de 20 anos, perto do Cafezal, do Morro do Cafezal, que era também um ambiente bem carregado, né? Mas as igrejas eram focos de luz dentro daquele ambiente. E eu senti ontem nessa congregação da 10ª Igreja Presbiteriana, lá no bairro Bom Sucesso, senti um foco de luz dentro daquele ambiente que é carregado, que é pesado, onde baile funk por ali, dá mortes, dá isso, daquilo. Né? E eu vendo aquela mocidade bonita e tudo mais, falei: meu Deus, que ambiente para os nossos filhos, que ambiente maravilhoso. Não sei o que seria, né, dessas comunidades periféricas se não fosse esse tanto de igrejas evangélicas que tem lá no meio deles, pessoas, né, simples, tudo. Mas eu cheguei em casa e ainda falei para a esposa: num bairro você sente que até o pessoal lá da igreja, um pessoal humildezinho, são trabalhadores, às vezes, né, sem mão de obra qualificada e tudo, mas todo mundo bonitinho, arranjadinho, né, lá na frente, cantando, com alegria, sem nenhum preconceito, loiro no meio de negro, de mulato e aquela coisa. Falei: esse é um ambiente, esse é um ambiente. Mas muitos, como a Linda Garça, preferem lá as beiradas do Pantanal,
fulano, cuidado. Não, eu estou no raso. Fulano, está tudo dominado. Essa é a primeira reflexão espiritual dentro disso. Mas há pessoas também, irmãos, que acham que podem administrar espiritualmente, administrar a situação como aquela garça disse que administraria. Não, minhas amigas porque vacilaram, mas eu sei até onde posso ir. E há pessoas que acham que podem administrar pecados, estabelecer limites para pecar. Pessoas que podem administrar pecados, que podem estabelecer limites, como se o diabo respeitasse isso, que alguém estabeleça limites para pecar. Não, eu bebo sim, mas eu só bebo 2 cervejas, eu saio dirigindo por aí, não tenho medo de bafômetro, nem nada, eu sempre bebo 2 caipirinhas, só 1 cerveja, eu faço só isso. Não, eu sei que o cigarro faz mal, mas eu só fumo 5 cigarros por dia. Não, eu nunca fumo uma cartela de cigarros por dia. Não, só administrar aquilo que você sabe que, na realidade, ele está tentando administrar pecado, o que ninguém consegue fazer, porque o diabo não respeita limites de ninguém em pecado. O pecado, irmãos, diz a Bíblia, que aquele que se entrega a ele vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Não tem, irmãos, não tem como. Não tem como administrar. É inadministrável. Mas você vai falar para essas pessoas, e essas pessoas respondem, então não, está tudo sob controle, eu sei até onde posso ir, eu sei isso, eu sei aquilo. Não sabe, irmãos, não há limite. O diabo não respeita ninguém, limites de pecado. O diabo é tão astuto e tão sagaz, que ele chega perto de Jesus Cristo, lá no alto do monte, na tentação a Jesus, e disse: o Senhor se prostrar aí e me adorar, eu te dou isto que está aí à sua frente. Se o Senhor prostrado me adorar. Mentiroso, pai da mentira. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele não é dono de nada. O mundo está posto na maldade dele. Mas mais forte do que ele é o Senhor Jesus Cristo, aquele que está conosco. Não é? Mas se ele teve coragem de dizer a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que se o Senhor me adorasse, prostrado me adorares, eu te dou isso e aquilo, o que ele não oferece para nós? Vê se ele respeita limites. Se ele respeita limites. Se alguma pessoa vai começar num vício, se vai começar numa coisa que desagrada a Deus, e vai ter limites, e vai administrar, não tem jeito, ele vai de mal a pior. Vai acontecer com ele, igual há pouco tempo eu visitava, lá no Odilon Berens, um amigo meu, um grande economista, Dr. Idarli. Preguei no casamento dele, ele estava se casando com uma moça evangélica, ele não era evangélico, mas era muito meu amigo. O casamento foi na casa do pai dele, um apartamento muito bonito, lá no Sion e tal. Ele falou: Inés, eu quero que você dê uma palavra no meu casamento, eu gosto muito de você, do seu jeito de ser, né? E eu fui dar a palavra no casamento dele, de vez em quando eu falava com ele: e Darli, você está descuidando de bebida, você chega aqui segunda-feira, você chega abatido, você chega com um cara de ressaca, um economista competente, tudo. Você chega assim cansado. A resposta dele era da garça. Ai, né, eu sei beber. Eu sei beber. Visitei no Odilon Berens, no final da vida dele. Já não era viciado, já não era só alcoólatra. Já era um toxicômano em drogas pesadas. Já tinha sido destruído pelo crack. Quando a irmã dele, que o assistia na hora que eu estive lá, ele já não estava nem reconhecendo as pessoas direito. Quando eu cheguei para orar com ele, que eu abracei, ele encheu os olhos d'água e falou para a irmã dele, falou: Salete, meu grande amigo, mas já era tarde. Aos nossos olhos, destruído pelo vício. Ele que quantas vezes eu falava: Idarli, você está abusando da bebida, você chega aqui na segunda-feira, falou: não, eu só bebo fim de semana mesmo, mas você está abusando. E de repente, foi aquele caudal tremendo. Irmão, não sejamos como aquela linda garça. Não tem como, irmão. Ninguém consegue administrar pecados. Ir de mal a pior. Esse caso do Idarli é uma realidade, né? A Bíblia diz, né? Aquele que tem dura cerviz, que repreendido, será de uma... Não dá conselho, a nenhuma exortação, a nenhuma
alerta, nenhum alerta bíblico, que aquele que endurece a cerviz, ele será quebrantado de uma hora para outra sem que haja cura. Aquele que repreendido, endurece a cerviz, não, eu sei quem eu sei até onde posso ir. Não sabe, irmão. De repente ele é quebrantado sem que haja cura. Sem que haja cura. Muito bem. Voltemos ao diálogo, já caminhando para o fim. De repente, viro para aquela garça e digo, linda garça, o que está acontecendo? Você está se debatendo contra o quê? O que está acontecendo? E nesse momento só se ouve um grito, já bem engasgado, pelos jatos de sangue que eram jorrados do seu bico, da sua boca. O que está acontecendo? Você está se debatendo contra o quê? E ela só grita, socorro, socorro, já jorrando sangue pela boca. Mas o que a foto mostrou é pavoroso. E agora eu chego a dizer o que era a foto em si, que o moço esperava e dizia, questão de tempo. A foto mostrou algo pavoroso, inusitado, nunca vi igual. Aquela linda garça planou a uns 40 centímetros ou 1 metro da água, tentando voar. Muito grande, uma envergadura de asas, uma coisa tremenda. Ela planou uns 40 centímetros ou 1 metro dali de onde ela estava. Ninguém pode imaginar, vendo a foto, como ela conseguiu levantar com o peso que estava agarrado nela. Mas já botando sangue pela boca de tanta força para levantar voo. 40 centímetros, 1 metro. Ficou uns 5 segundos, disse o repórter, que presenciou o fato. Ela ficou uns 5 segundos. E 5 segundos, com aquele peso, era uma eternidade. Com a força que ela fazia, já esguichando sangue pela boca, era uma eternidade. Era 1, 2, 3, 4, 5. Como aguentar aquele peso? Ela já estava enroscada por uma tremenda sucuri. Que a laçou, e ela fez força, a ponto de sendo exprimida pela sucuri, e saindo aqueles jatos. Isso apareceu na fotografia, porque foi um corte de filmagem, pegou direitinho, ela já com aqueles esguichos de sangue pela boca. A única coisa que fez, e que eu coloco na fábula, é dela gritar já com a voz embargada pelo sangue, né? Socorro, socorro! Planou uns 40 centímetros por uns 5 segundos e foi para o fundo. O que restou depois foi uma placa de sangue naquelas águas turvas do Pantanal. Muito bem. O repórter sabia, como eu disse, que era questão de tempo. Era questão de tempo. Aquele flagrante ia acontecer. Meu irmão, se sua vida é uma vida de correr riscos espirituais constantes, sem tomar conhecimento do ambiente que está envolvendo a sua vida, qualquer ambiente para você, você está se saindo mais ou menos e tal. Às vezes, sua consciência diz, cuidado, olha, pessoas igual você começaram assim. Olha, o amigo do Enéas, o Idália, olha, você conhece casos assim, pessoas que tentaram administrar, tentaram pôr limites à sua vida. Oh, cuidado, isso me faz lembrar de um amigo pastor, que um dia foi alertado por um colega, que disse para ele, fulano, cuidado com as intimidades que você está tendo com a sua secretária. Você está elogiando demais perfumes dela, vestidos dela, porque eu já presenciei isso aqui. Cuidado. Não deu outra. A sucuri pegou ele. Não deu outra. Ah, pai, eu sei. Não deu outra.
Você está correndo sérios riscos, inclusive quanto à sua fidelidade conjugal. Você está tendo intimidades com pessoas que estão indo além da elegância, além da gentileza. Você está sendo muito elogioso em certas circunstâncias de certa pessoa. Irmão, isso é o diabo. Isso é o diabo, você sabe que é o diabo. E não adianta você falar que eu sei até onde posso ir. Aquele pastor sabia. E talvez tenha respondido para aquela pessoa. Rapaz, o que tem eu elogiar um perfume? Né? Dá um pouquinho, já não elogia o perfume, já chega perto do rosto da pessoa e cheira. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele é adversário. Anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele não respeita a cara, não respeitou nem Cristo. Ajoelha aí e me adora, falou para o Filho de Deus. O que ele não fala para uns bananas igual nós? Ninguém sabe até onde pode ir se estiver afastado de Deus, não. Pode estar nas águas tranquilas do Pantanal ali. Não, estou no rasinho, rapaz, qualquer coisa. Fui! E a linda garça, naquele momento, apesar de toda a envergadura de asas, tentar levantar, não conseguiu. Isso me lembra, porque é questão de tempo, falou o fotógrafo. Se é questão de tempo, eu tenho o flagrante que eu quero. Questão de tempo. Meu amigo, volte-se para Jesus hoje. Saia das águas turvas do Pantanal. Venha para as águas límpidas, cristalinas de Jesus. Não fala que na hora do perigo você fala fui, não, que você não vai. Pode ir para o inferno. Fala não. Não confie em você, não. Não confie em você, não. Para nada. O falecido e meu amigo, pastor Glaicon, tinha uma frase, eu convivi com ele mais de 3 anos, lecionando lá na escola bíblica da Igreja Batista da Floresta. Sempre ouvi o pastor Glaicon dizer essa frase. Falei, irmãos, uma da oração que eu faço, das orações que eu mais repito, para mim pessoalmente, é essa. Jesus, segura minha mão. Jesus, segura minha mão. Jesus, não confie em mim não, que o Senhor quebra a cara. Jesus, não confie em mim não, quer dizer, não larga a minha mão como pai, já larga a mão do filhinho que aprendeu a andar, já pode descer 2 degrauzinhos da escada. Não larga a minha mão não, que o Senhor quebra a cara, Jesus. Essa é a oração sincera que nós temos que fazer. Jesus, não deixa por conta do meu domínio não, não deixa eu falar que sou dono do meu nariz não. Jesus, não deixa eu falar que eu sei até onde posso ir, que está tudo dominado. Jesus, não deixa, tem misericórdia de mim essa noite. Não larga minha mão não, que o Senhor quebra a cara. Me segura, Jesus. Não me deixe confiar em mim. O que aconteceu lá no Pantanal com as minhas colegas, acontece comigo. Não me deixe confiar em mim. Aí eu me lembro, visitei o laboratório de física da Universidade do Vale do Rio Doce, do Minas Instituto de Tecnologia, e um professor de física, era um presbítero da primeira igreja presbiteriana de Valadares, professor Dr. Jairo Ribeiro. E ele me levou no laboratório de física. Em dado momento ele me mostrou uma campânula, né, um negócio de vidro grande, com bomba pneumática, fazendo vácuo, né, já tinha feito o vácuo, e um fiozinho pendurado, um fio capilar pendurado com um pesozinho na ponta. Ele me falou, Enéas, sabe o que é isso? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Falei, isso aqui é uma experiência que a gente faz para, a partir desse fiozinho capilar, fazer a projeção de resistência de cabo de aço. Eu falei, não pode, professor. Enéas, você acha que a gente, para medir resistência de cabo de aço, é botar um cabo de aço com peso pendurado? Dura séculos, séculos. A gente põe um fiozinho, esse que você está vendo aqui, fio capilar, irmãos. Finura do cabelo, do diâmetro do fio de cabelo. E aí, tem todo o aparelho, né, o vácuo feito lá dentro, as condições de pressão lá dentro daquela campânulazinha, né, a bomba pneumática, tudo funcionando, um relézinho para marcar na hora que caísse o pesozinho pendurado naquele fio capilar, que, segundo o professor me falou, né, isso é questão de mais 4 dias, 5 dias, tá? Aí marca, bateu lá, né, aí dispara um relézinho que marca a hora que caiu, tudo bonitinho. E a partir desse fio capilar, irmão, estou inventando, não, eu não sou nem da área de física, sou da área jurídica,
Mas um negócio que me encantou tanto quando ele falou que aquele fiozinho capilar com aquele peso, depois ele ia fazer as equações todas matemáticas, de ver o peso que estava lá, quantas gramas era aquele peso, e o tempo que gastou e tudo mais, projetava aquilo em cabo de aço, para cabo de aço, alterando-se os diâmetros. Não, aí eu vou saber um cabo de aço, tal, que pode segurar. E quando eu falei para ele, mas que coisa, ele falou, porque isso aqui é questão de tempo, esse fiozinho não aguenta. Esse fiozinho não aguenta. E é a partir dele que nós vamos projetar toda a resistência de cabo de aço, daquilo que a gente quiser. Mas esse fiozinho não aguenta não, né? Ele está aqui, e pouco a pouco vai se elasticizando, vai dar coisa que quebra, ele não aguenta. Irmãos, em Deuteronômio tem um versículo lá em 28:66, que esse eu peço para você ler comigo. Deuteronômio 28:66. Porque o professor Jairo me disse, esse fiozinho não aguenta, Enéas. E eu quero que você leia esse versículo comigo e a gente caminha para o fim. Oh, Jesus. Vamos ler juntos? A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Isso aqui são os castigos do povo desobediente, que está lá no verso 15. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti, se você continuar nessa vida fora da vontade de Deus. Está suspensa, mas está por um fio. É questão de minutos ou de dias, por um fio. Você não aguenta a situação que está vivendo. Você está na beirada do Pantanal com uma garça, dizendo, estou administrando minha situação, meus ambientes, eu sei até onde posso ir, eu sei beber, eu sei isso, aquilo, mas não sabe. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Um fio, quer dizer, ele se parte. Ele se parte porque você não aguenta administrar a sua vida do jeito que está. Creio que Deus o abençoe.